Opa! Então, nesse vídeo aqui eu queria falar alguns dos motivos pelos quais a maioria dos editores fica estagnado ali nos 5 mil, 10 mil reais e não consegue subir para patamares maiores como 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil ou até 100 mil reais. Eu diria que é muito difícil você passar de 20 mil reais trabalhando para o Brasil. A partir dos 15, 20 mil reais é muito difícil você escalar isso editando para clientes brasileiros. E se você fizer essa transição de passar de clientes brasileiros para clientes gringos, você pode escalar sua renda muito mais fácil, porque quando a gente está falando de 20 mil reais, a gente está falando de apenas 4 mil dólares. Quando a gente está falando de 35 mil reais, a gente está falando de salário de 6 mil dólares. E não são salários de editores sêniores. Se você é um editor sênior, se você já tem anos de experiência, seu salário pode sim ir para 7 mil, 8 mil, 10 mil dólares. Eu não sou tão sênior ainda, né? Eu tenho 2 anos de experiência e já consegui conquistar um salário de 6 mil dólares, né? Para você ver como é mais fácil você chegar nos 35, nos 40 mil reais por mês trabalhando para fora. E bom, porque eu acho que é muito difícil para a maioria das pessoas fazer essa transição, né? De você passar de editar para brasileiros para editar para gringos. Primeiro, no começo, eu lembro que eu tinha muita insegurança com tipo, como que eu vou me comunicar com essas pessoas, porque parecia que eu tava falando com alienígenas, pessoas que não entendiam o que eu falava na minha língua materna, pessoas que viviam culturas muito diferentes da minha. Isso me dava um pouquinho de receio de tipo, como que eu vou me conectar com essa pessoa e como que ela vai me pagar por um serviço, sabe? Eu tô aqui no Brasil, ela tá em outro país. Era muito complexo isso na minha cabeça. Eu não tinha um inglês tão bom assim de conversação, eu entendia bastante as coisas e conseguia ler claramente, mas eu não tinha um inglês tão bom. Então eu ficava sempre com receio de tipo mandar mensagem para essas pessoas, de entrar em call e fazer essas coisas, essas reuniões e essas entrevistas de RH, né? Eu tinha muito medo de fazer isso, porque eu não botava fé que o meu inglês era suficiente. E cara, você não precisa ter um inglês muito bom de fala, mas você precisa ter um inglês muito bom de escuta. Até porque hoje em dia você não necessariamente precisa fazer as reuniões direto por ligação. Obviamente, por ligação você cria um vínculo maior ali com o seu cliente, né? Mas dá pra você fazer toda a comunicação por mensagem. E por mensagem, gente, porra, tem o chat GPT aí, né? É só você mandar ele ficar traduzindo as mensagens e criando mensagens pra você. Você consegue se comunicar muito de boa. Você não precisa ser um grande conversador em inglês. Você não precisa se livrar do seu sotaque ou falar todas as palavras certinho, até porque, sinceramente, no começo eu nem conversava por call com esses clientes. Eu comecei a conversar por call porque eu comecei a me interessar mais por esses clientes e pela vida desses clientes até, e eu queria conversar com essas pessoas em inglês, também para treinar minha comunicação e porque eu achava legal. É muito legal você descobrir uma cultura nova e descobrir como pessoas de outros países vivem e como que eles falam até, porque dependendo do lugar, eles falam de maneira diferente, eles têm um sotaque diferente. Mas você não precisa ser que nem eu, você pode ser simplesmente um cara mais recluso e só conversar por chat mesmo, se você tiver receio de conversar com essas pessoas por call. Então a primeira barreira que eu enfrentei para conseguir chegar no salário que eu tenho hoje em dia foi o medo de conversar com as pessoas de outros países e a insegurança com o meu próprio inglês. Eu era muito inseguro com o meu próprio inglês. Com o tempo eu fui percebendo que isso pouco importava. Cara, eu já vi pessoas sendo contratadas em empresas com salários altos, onde a pessoa tinha um inglês horrível. Ela tinha um inglês que não era bom. Tipo, definitivamente não era um inglês bom, tinha um sotaque muito forte, mas mesmo assim a pessoa era competente no cargo que ela tinha sido contratada para exercer. E ela simplesmente conseguiu o trabalho, mesmo não tendo um inglês fluente, porque no trabalho que ela exercia, ela era muito boa. E era isso que importava, o que importava era a entrega. Se a pessoa tinha capacidade de entender o que era dito a ela e tinha capacidade de entregar, isso já é mais que o suficiente para você conseguir um emprego. A segunda barreira que eu acho que foi muito difícil para eu escalar o meu salário foi a questão de tempo, né? Era muito difícil manejar diferentes clientes, porque como eu não cobrava um valor tão alto por vídeo, eu tinha que editar muitos vídeos por mês, né? Tinha meses que eu editava, se contasse os vídeos longos e os vídeos curtos, eram tipo 30 vídeos longos, mais 20 vídeos curtos, e eu tinha que fazer tudo isso em um mês. Então era trabalho todo dia, trabalho atrás de trabalho, não tinha final de semana, não tinha horário de trabalho, então era o dia inteiro trabalhando da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Não tinha férias, não tinha nenhum benefício, não tinha nada disso, era simplesmente eu no meu computador trabalhando. E como as pessoas eram de time zones diferentes, ninguém se importava muito com meus horários, né? Não tinha essa de tipo, deu 5 horas, acabou, ninguém mais vai me mandar mensagem. Não, né? Às vezes eu recebia mensagem dos meus clientes meia-noite, 2 da manhã, pedindo alterações, pedindo atualizações sobre o meu progresso, e eu
tinha que dar o meu jeito ali, porque pra mim era 2 da manhã, mas pro cara era 3 da tarde, entendeu? Já trabalhei inclusive com managers, que esses managers tinham horário fixo, só que a time zone deles era muito diferente da minha. Então na hora que eles estavam online, às vezes era um horário muito difícil pra mim, né? Às vezes eles começavam o trabalho dele tipo 3 da tarde, tá ligado? E 3 da tarde eu já tinha trabalhado de manhã, eu já tava quase querendo parar de trabalhar, né? Porque seria legal eu conseguir parar de trabalhar às 5, 6 da tarde. Então a rotina ali, a quantidade de trabalhos que eu tinha que fazer, a quantidade de vídeos que eu tinha que editar, o tanto de atualização e update que eu tinha que dar para as pessoas, isso era muito complicado. E é um dos pontos onde muito editor quebra. Ele desiste nessa parte, quando começa a ficar muito difícil, quando as demandas começam a ficar muito difíceis. É muito normal, infelizmente, no mercado de edição, editores darem ghost. O cara é contratado, ele não dá update pro cliente, ele simplesmente dá ghost no cliente e para de responder as mensagens. Isso é muito comum, é bem comum no mercado de edição de vídeo. Inclusive, eu já tentei no passado contratar alguns editores para me ajudar, e às vezes eu mandava trials para essas pessoas, né, testes pagos para essas pessoas fazerem. Então eu pagava lá $100 para a pessoa fazer um vídeo teste só para eu saber como que era a edição da pessoa, e a pessoa simplesmente não entregava esse vídeo teste, né? Mesmo eu dizendo que ia pagar R$500 para essa pessoa fazer o vídeo teste, ela dava ghost em mim e não me respondia. Então, esse é um ponto de quebra muito grande, né? A maioria dos editores, eles não se mantêm consistentes porque eles param de entregar, eles param de responder porque as demandas ficaram muito difíceis, ou porque um cliente mandou mensagem para ele no final de semana, mandou mensagem para ele no sábado, no domingo, ele não respondeu, mandou mensagem para ele de madrugada, ele não respondeu, ele começa a dar ghost e os clientes começam a desistir dele. É um mercado difícil, é um mercado competitivo, você tem que ser muito prestativo, você tem que entregar, você tem que se comunicar, você tem que seguir prazos, né? Se eu tenho um prazo curto, não tem como eu ficar fazendo muita coisa ali, enfiando muita coisa no vídeo, eu vou atrasar o vídeo. O prazo, às vezes, é mais importante do que uma super qualidade de produção ali, uma super edição. Às vezes, você entregar um negócio no prazo vai dar mais resultado pro seu cliente do que se você fizer um puta vídeo super elaborado. E eu vejo muito editor quebrar. Inclusive editores próximos meus, né, editores que são amigos meus, que quando as demandas ficaram muito difíceis, né, quando eles perceberam, nossa, tá mais difícil do que eu achei que ia ser, né, não tô tendo final de semana, essas coisas, muitos desistem. Alguns continuam. Um exemplo, né, que eu trouxe aqui no vídeo, o Ilon, que começou a trabalhar também junto comigo lá em 2022. Cara, ele não tem final de semana. Ele trabalha 12 horas por dia. Ele ganha 30 mil, mas ele não tem final de semana, trabalha o dia inteiro. Faz 3 anos já que ele trabalha com isso, ele nunca tirou uma férias, nunca tirou um mês de folga. Então é um mercado difícil, cara. Não é fácil assim no começo. Hoje pra mim é fácil, porque eu consegui chegar nesse ponto onde eu consigo ser valorizado pelo meu trabalho, consegui um cliente muito bom, né? Tenho outros clientes de backup, caso esse dê errado. Então eu tô numa posição onde eu consigo negociar muitas coisas. Eu consigo negociar meu preço, eu não preciso trabalhar para quem eu não quero trabalhar. É uma posição que você tem que conquistar com o tempo, né? Com autoridade e com entrega. É uma coisa, inclusive, que eu vi, tem um episódio de uma série, Suits. É uma série que tem o Harvey Specter, eu acho que esse é o nome dele, e o Mike Ross, né? São o nome dos dois personagens da série. E lá o Harvey diz, eu lembro de um episódio que ele diz que no começo, quando ele entrou na empresa lá de advocacia, ele fazia tudo, entregava tudo na hora, né? Ele era o primeiro a chegar e o último a sair, e todo mundo lá da empresa achava que ele trabalhava 25 horas por dia. E depois, quando as pessoas pegaram a confiança e pegaram essa primeira boa impressão dele, ele pôde ficar mais de boa, entendeu? Ele podia sair mais cedo, ele podia entrar mais tarde, porque as pessoas não duvidavam mais da entrega dele, as pessoas não duvidavam mais da capacidade dele. E isso é literalmente criar autoridade no seu meio de trabalho. Você demonstra para o seu cliente que ele não precisa ficar pegando no seu pé toda hora, porque ele sabe que você vai entregar o negócio no tempo certo. E ele sabe que se você não entregar no tempo certo, não foi porque você não quis ou porque você é preguiçoso, foi porque realmente alguma coisa séria aconteceu ali e você não conseguiu entregar. Cara, antes de eu conseguir um salário com Skids, eu entregava tudo na hora certa. Eu não atrasava um vídeo, até hoje eu não atraso um vídeo com ele. Então ele não fica mais me mandando mensagem, ele não duvida mais da minha entrega, ele não duvida mais da minha capacidade, entendeu? Porque ele sabe que eu vou entregar a coisa na hora certa e que eu vou fazer um bom trabalho e que ele não vai precisar fazer muita revisão. Então eu diria que para o mercado de freelance é muito importante você seguir prazos, você ter uma boa comunicação. Às vezes os editores que são contratados não são os melhores editores, mas são os editores que têm a melhor comunicação. São simplesmente os editores que respondem. É sério, nesse mercado, se você responde o seu cliente, você já está à frente de 50% dos editores, porque a maioria não responde. A maioria, às vezes o cliente pede determinado número de revisões, ele desiste, né? Ele não faz a revisão.
ele não entrega as revisões. Isso que é foda. Existe o lado do mercado, sim, onde os clientes não pagam os editores, mas existe também o lado do mercado onde os clientes pagam os editores e os editores não fazem as revisões, não entregam a versão final, não entregam o produto que tinha sido combinado. O cliente já pagou e o cara não quer fazer revisão. Obviamente, existem revisões que são abusivas, né? A pessoa fica pedindo revisão atrás de revisão, e isso chega a um ponto que chega a ser abusivo. Mas você tem que ter consciência de botar o seu preço, incluindo já as revisões. Eu acho que esse negócio, sinceramente, de você cobrar por revisão e essas coisas não funciona. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Editores gringos, eu nunca vi nenhum fazer isso. Eles sempre, meio que o preço da revisão ali já estava embutido no preço que ele estava cobrando, entendeu? Então, se ele sabia que era um cliente que tem mais revisão, ele cobrava um pouquinho mais, porque ele sabia que ia ter revisão. Todos os clientes que eu trabalhei até hoje, todos faziam revisão em vídeo. Todo vídeo sempre tem uma revisãozinha. Obviamente, com skids hoje em dia, tem alguns vídeos em específico que não tem revisão nenhuma. Mas até hoje, eu recebo às vezes 10, 15, 20 revisões para fazer no vídeo, e eu faço todas, porque faz parte do meu trabalho e faz parte da minha entrega. Se revisão não faz parte da sua entrega, combine isso com o seu cliente antes de aceitar o trabalho, né? Fale, olha, eu vou fazer esse vídeo aqui para você, mas você tem direito a uma sessão de revisão. E é isso, e acabou. Eu nunca fiz isso, cara, pra ser sincero. Eu sempre fazia as revisões até o cliente ficar satisfeito com o meu trabalho. E normalmente eles não pegam tanto no pé assim, sabe? Às vezes você pega um cliente chato que pede bastante revisão, mas a maioria, eles não vão ficar pegando tanto no seu pé assim, até porque eles têm o prazo pra postar o vídeo também, né? Então eles têm que fazer algo que faça sentido com o prazo que eles vão postar. Eles não vão te dar, 100, 200 revisões, faltando um dia pro dia que eles querem postar o vídeo, né? Eles têm um pouco de noção. Pelo menos todos que eu trabalhei tinham essa noção. Eu não sei direito como que é o mercado de edição brasileiro. Eu sei que teve toda aquela polêmica com o Brili lá, dele não pagar os editores e etc. Também ouvi outros relatos de outros youtubers muito grandes que ou pagavam muito pouco ou também não pagavam direito, ou que ficavam pedindo revisões abusivas. Mas, sinceramente, no mercado internacional nunca tive esse problema. Eu acho que os gringos, eles são muito mais profissionais e éticos com o trabalho. Às vezes eles pegam pesado, sabe? Eles não são tão coração mole assim como o brasileiro é. Eles são mais trabalho é trabalho, você vai lá e faz o negócio e é pago. E é isso, acabou, né? É assim que funciona. Passando aqui para a próxima coisa que eu vou falar do porquê a maioria dos editores não ficam ricos, os editores não se especializam em um nicho específico, né? Você fica pulando de galho em galho, pulando de cliente em cliente, e você não foca em um nicho específico de cliente. Por exemplo, eu foquei no nicho de Minecraft e Roblox. Trabalhei com youtubers de Minecraft e de Roblox imensos. Recebo propostas até hoje em dia de vários youtubers de Minecraft e de Roblox, porque eu virei referência na área, né? Os youtubers grandes de Roblox, eles me conhecem, eles sabem do meu trabalho, eles sabem para quem eu trabalhei. E isso só foi possível porque eu foquei em clientes de Minecraft. Eu literalmente parei de trabalhar com clientes que faziam conteúdo na vida real, ou clientes que jogavam outros jogos, ou clientes que faziam vlogs, esse tipo de coisa. Eu recusava esse tipo de trabalho, apesar de alguns até pagarem bem. Eu recusava, porque eu estava focado em virar um expert no nicho de Minecraft e de Roblox. Eu não ficava variando muito assim o conteúdo que eu editava. Eu editava vídeos de Minecraft, sabe? Sou um editor de Minecraft, vou editar vídeos de Minecraft, vou virar um especialista nisso. Por quê? Porque eu gostava da área, era um jogo que eu me identificava bastante, e é o que eu tinha mais prazer em editar. Apesar de às vezes eu receber ótimas propostas, né, com pessoas querendo pagar 500, $1.000 por vídeo no nicho de documentário, eu não aceito. Por quê? Porque eu sei que se eu for editar um vídeo desse, apesar deles pagarem bem, eu vou demorar muito mais tempo editando esses vídeos do que os que eu edito de Minecraft, que eu consigo cobrar a mesma coisa. Então tem que ver também essa parte, né? Quais clientes você vai aceitar e qual nicho você vai seguir. É muito importante você ser um editor nichado. Se você for um editor que faz de tudo, você faz, sei lá, edita shorts de entrevista na rua, depois você edita um short de Minecraft, depois edita um shorts de, sei lá, histórias do Reddit, e depois você edita um documentário aqui, e depois você edita um vídeo de vlog, e depois você edita um vídeo de um jogo aleatório. Você não tá nichado, sabe? A pessoa não sabe qual é a sua especialidade. E normalmente os clientes, eles preferem contratar editores que têm uma especialidade, entendeu? Se o cliente tem um canal de Minecraft, ele vai contratar um editor que edite
exclusivamente para o nicho de Minecraft. Se o cara tem um canal de finanças, ele vai contratar um editor que edite para canal de finanças. Eu, com o meu portfólio hoje em dia, não conseguiria ter clientes da área de finanças ou da área de documentários. Por quê? Porque apesar de eu mostrar no meu portfólio algumas das minhas habilidades que eu tenho para fazer, eu não tenho o tipo de conteúdo do cliente no meu portfólio. E isso é muito importante para ele. Inclusive, vários clientes de documentário que eu mandei o meu portfólio, eles falam, nossa, o seu trabalho é legal, mas o meu nicho é um pouco diferente, né? Eu não sei se você conseguiria editar os vídeos no estilo que eu faço. Até porque eu edito vídeos hoje em dia que são para o público mais infantil, né? Para crianças. E normalmente esses vídeos de documentários ou vídeos do nicho de finanças ou de produtividade, normalmente eles são focados mais para adultos e tem um estilo de edição um pouquinho mais sério. Então o cliente, por mais que eu até consiga realmente fazer vídeos desse tipo, o cliente ele não me vê como um especialista dessa área, ele não me vê como um bom editor em potencial para o nicho dele. Então é muito importante você se nichar, é muito importante você decidir o tipo de cliente que você vai trabalhar e seguir nessa área. Por exemplo, no começo eu queria editar para VTubers. O meu portfólio ele era apenas de VTubers, entendeu? Eu editava exclusivamente para o nicho de VTubers. Depois eu fui transitando para o nicho de Minecraft e de Roblox porque eu vi que valia mais a pena e era conteúdo que eu gostava mais de editar. Obviamente, no começo eu atirei para todo lado, porque eu não estava me importando se o cliente era de tal nicho ou não, né? Eu só queria pegar vários clientes e conseguir ganhar dinheiro. E é legal você fazer isso no começo, né? Você atira para todos os lados e depois o que você conseguiu acertar ali, né? Você consegue ali meio que decidir para que caminho que você vai seguir. Mas no começo faz sentido sim você atirar para todos os lados, editar para qualquer cliente de qualquer nicho que vier, só para você ter experiência e criar um portfólio e a partir das suas experiências editando para esses clientes de diferentes nichos, você decide qual nicho você quer seguir e qual faz mais sentido para você. Porque realmente é muito difícil se manter numa área, ainda mais numa área criativa, fazendo algo que você não gosta. Principalmente quando se trata de edição, é muito interessante você editar vídeos que fazem sentido para você e que você gosta de editar. Pelo menos pra mim é assim, né? Eu gosto muito de editar os vídeos de Minecraft e do Skids porque é um conteúdo que, sinceramente, eu até assistiria, né? Se eu fosse mais jovem, né? Se eu tivesse 14, 16 anos, eu com certeza assistiria esse tipo de conteúdo. Seria praticamente o equivalente a um Venom Extreme ou a um Monarch. E eu acho que o último ponto aqui, né? Eu já trouxe os 3 primeiros pontos. E o último ponto é você se estagnar. Você deixa de aprender. Você deixa de aprender coisas novas. Por exemplo, você pega um cliente bom e você começa a fazer o mesmo estilo de edição todo vídeo desse cliente e você não aprende coisas novas, você não troca o seu estilo de edição. Você pode estar ganhando muito bem, mas você fica meio que fazendo a mesma coisa durante anos ali e isso vai te jogar pra fora do mercado, né? Porque alguma hora vai chegar um cara que é melhor que você e que provavelmente vai fazer um trabalho melhor que você porque ele estava constantemente aprendendo. Então é muito importante, mesmo que na prática, constantemente tente coisas novas, aprenda coisas novas, eleve o seu nível de edição para que, além de você se manter no mercado, se manter no jogo, né? Se manter atualizado, você também consegue aumentar o seu preço por vídeo conforme o passar dos anos, né? Todo ano eu tento aumentar o meu salário, todo ano eu tento ganhar mais dinheiro. Se não é possível no meu trabalho principal, eu tento criar outras coisas à parte para ganhar mais dinheiro. Eu não fico estagnado. Todo mês eu tento criar alguma coisa nova, tento fazer alguma coisa nova, tento inovar de algum jeito, tento aprender alguma coisa nova, tento ver algum efeito novo que eu possa usar no vídeo do Skids, né? Tento fazer alguma coisa diferente ali na intro, porque isso é importante, isso mantém o cliente interessado em você. E desse jeito o cliente sabe que você está em constante evolução, que você tem interesse pela área e que você não vai ser simplesmente, né, um editor ali que sempre fez a mesma coisa a vida inteira. Não, você constantemente vai aprender e o conteúdo dele vai evoluir conforme a sua evolução também. Isso é muito interessante. O cliente perceber que você é proativo e que você está constantemente se atualizando e que você está constantemente usando novas ferramentas do mercado de edição e que você está fazendo efeitos novos e inovando o próprio conteúdo dele. Isso é muito importante de você deixar bem claro para o seu cliente ali, para que ele realmente tenha uma grande confiança em você, não só na sua entrega e não só na sua comunicação, mas também na sua vontade de aprender coisas novas e de continuar constantemente evoluindo no mercado. Se você tem interesse em assuntos mais técnicos, né? Tem os vídeos para membros onde eu mostro como conseguir esses clientes gringos, mostro mais a fundo como que eu recebo os meus pagamentos, também mostro como criar um portfólio do zero e o que você deve colocar no seu portfólio para atrair esses clientes gringos. Tem também o servidor do Discord ali, né? Assim que você virar membro aqui no YouTube, você conecta a sua conta do YouTube com o Discord e você vai ganhar o cargo de membro lá e você vai ter acesso ao servidor por completo. Tem várias pessoas conversando lá, né? Se você tiver alguma dúvida, é só me marcar lá que eu vou responder a sua dúvida. Eu acho que é isso e até a próxima.